Olá, tudo bem? Então, continuando a nossa planilha de KPIs, né, um pouco mais abaixo aqui, a gente tem a planilha de taxa de ocupação, que é também algo que a gente tem que inserir manualmente durante todos os meses, né? Isso aqui é para a gente fazer o controle de o quão ocupado você está ou quão cheio você está, né? A gente só consegue ver quando a gente mede. Então, reparem aqui que eu tenho todos os colaboradores que eu cadastrei na minha planilha, né? Então, no caso, são esses dois, ele já aparece aqui automaticamente. E o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar aqui a quantidade de horários, no caso aqui está na base semanal, né? De cada um dos colaboradores e quantos atendimentos realmente foram feitos, né? Naquela semana. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, então vamos falar que você atende, no caso, só fisioterapia, uma pessoa por vez. Então você tem 40 horas semanais de disponibilidade, né? 8 horários semanais vezes 5 dias, então você tem aqui 40 horas semanais. Você pode colocar na base semanal ou pode colocar aqui, por exemplo, como é por mês, né? Você pode considerar todas as semanas do mês, ok? E embaixo aqui a gente vai colocar todos os atendimentos que você realmente fez naquela semana ou durante as semanas do mês. Por exemplo, se naquela semana você atendeu efetivamente 30 horas, então a gente vai colocar aqui 30 horas, ele já vai calcular. A sua taxa de ocupação é de 75%, ou seja, 75% dos seus horários já estão cheios. Então a gente coloca isso para todos os colaboradores, né? Vamos falar aqui que era 30 horas e ele está com 22 horas cheias, então no caso 73% de taxa de ocupação. Se quiser colocar na base mensal, né? Só multiplicar isso aqui, vamos falar aqui na base mensal. Aqui são 40 horas semanais, vamos dizer que o mês tem 4 semanas, então daria 160 horas mensais, né? E você atendeu, né? Somou todas ali no mês, todas as horas que você atendeu no mês, deu 150 atendimentos no mês. Então, naquele mês, você tem uma taxa de ocupação de 94%, tá bom? No final aqui ele vai somar, né, todos os horários que você tinha disponível, então você tinha 190 horas disponíveis, você atendeu efetivamente 172, aqui contando todos os colaboradores, tá certo? Então, para aquele mês você tinha uma taxa de ocupação de 91%, tá certo? Então, isso aqui você consegue ver qual que é a taxa de ocupação considerando todos os funcionários. Aí, um pouco mais abaixo, a gente tem aqui uma planilha para auxiliar, isso aqui é simplesmente para auxiliar, tá bom? No cálculo do preço justo para hora. Muito bem. Então, aqui nesse campo aqui do cálculo do preço da hora, todas essas linhas, né, ou essas células da planilha, elas estão em cinza, elas são calculadas automaticamente. Então, vamos entender aqui um pouco. O OPEX, né, significa Operational Expenditure, ou seja, o gasto operacional, que foi exatamente aquele valor que eu pedi para vocês lembrarem do modo anterior, 8.275, né? Foi o valor que eu coloquei aqui na descrição de despesa. Então, nesse mês aqui, o meu gasto operacional foi de 8.275. O percentual do dono do negócio, ele já puxa automaticamente, né? De tudo que entrou no mês de abril, quanto que ficou para o sócio, né? Então, 67% do valor. Então, aqui no caso, o gasto operacional ajustado, né? 8.275 é o valor todo. Para que o nosso proprietário consiga pagar, tem que entrar, na verdade, um caixa de 12.371, né? Já que 67% desse valor é que vai ficar para o proprietário. Então, quando entrar 12.371, a gente vai conseguir cobrir aquele gasto de 8.275 de acordo com o percentual. Agora eu vou inserir a taxa de ocupação, tá? Ele não pega aqui porque eu posso simular para diferentes taxas, né? Qual que seria o valor justo da hora. Então aqui eu vou calcular com 91%, que é o valor que a gente descobriu aqui para o mês de abril, no item anterior. Então eu vou colocar aqui 91. Repare que para essa taxa ele já calcula para mim a quantidade de atendimentos semanais para essa taxa de ocupação aqui que eu tenho que fazer, né? A quantidade de atendimentos mensais que eu tenho que fazer aqui e as horas disponíveis mensais, né? Que é calculado aqui também, no caso, 817 horas que eu tenho disponíveis. Aqui, se eu der um duplo clique, a gente vê que
essas quantidades de horas disponíveis mensais, ele vai pegar multiplicando a quantidade total aqui de horários, né? Já que eu estou na base semanal aqui, pegando a base de horários e multiplicando por 4,3, né? Que daria quase 4 semanas e meia para calcular numa base mensal. Então, aqui o custo por atendimento seria de R$16 para esses valores que eu inseri, o valor, né? E o custo mensal, por exemplo, para 2 vezes por semana, seria 143. Que custo é esse? Para eu conseguir pagar um gasto operacional de 8.275, né? Sabendo que 67% da receita que entra que fica para o dono. De forma que eu estou com a taxa de ocupação de 91%, o custo por hora de atendimento teria que ser R$16, né? E o custo mensal aqui, no caso de Pilates, né, para 2 vezes por semana, teria que ser de, no mínimo, R$143,11. Se eu quiser inserir uma margem de lucro, né, isso aqui, lembrando, é só para pagar os custos. Se eu quero uma margem de lucro de 20% no negócio, o valor mínimo que eu teria que cobrar para atendimentos de 2 vezes por semana daria R$171,73, tá bom? Então, como eu falei, eu posso alterar aqui, brincar com a taxa de ocupação e com a margem de lucro. Eu quero trabalhar um pouco menos e cobrar mais para poder compensar. Então, vou colocar aqui uma taxa de ocupação, por exemplo, de 60%. A gente vê que para cobrir esses valores aqui, trabalhando 60% dos horários disponíveis, né, com a taxa de ocupação de 60%, o valor que eu tenho que cobrar sem lucro é 217 e com a margem de lucro seria 260. Diminuindo a margem de lucro também a gente consegue ver, tá bom? Aqui 238. E lembrando, isso aqui é só para a gente ter uma referência. Não significa que você tem que cobrar exatamente isso. Pode ser a mais, porque é um bom indicativo para um valor mínimo, né? Então, cobrar menos que isso para essa taxa de ocupação, você provavelmente vai estar trabalhando no prejuízo, certo? Muito bem. A gente continua na próxima aula. Obrigado e até lá.